Bom dia, Padre Adalton. Hoje, bom dia, Tony. Bom dia, Jean. Uma segunda-feira que nós estamos felizes, né? Nosso hoje São Paulo venceu ontem. São Paulo venceu, é um dia diferente hoje, né? Meio feriado. Como o Jean lembrou, Dia dos Homens. Né? Mas é isso aí. Ontem São Paulo resolveu ganhar de 1-0 magrinho, num jogo feio que dá até medo, mas... Como diz, o que vale são os 3 pontos no bolso, o resto... Mas ganhou para comemorar o Dia do Santo, né? São Paulo. É. Acho que talvez ontem falar, já que amanhã, no dia 2, é dia de Todos os Santos, vamos deixar o São Paulo ganhar para animar um pouco. Padre, já que estamos falando em Santos, amanhã, finados, qual o tema para hoje? Então, eu queria refletir um pouquinho sobre o sentido da morte. Né? Porque para toda a humanidade a morte sempre foi uma incógnita, sempre foi uma intriga, uma fonte de questionamento e que gerou muitas dúvidas e gera até hoje, né, muitas discussões. Quando a gente estuda a história da humanidade, quando a gente levanta a questão antropológica acerca da vida, essa é uma preocupação que todo ser humano tinha. E a questão de pensar o problema da morte está diretamente ligado à questão do reconhecimento da individualidade. Antigamente, nas civilizações primitivas, o homem não era visto como indivíduo, ele era visto como parte de um grupo ou parte de uma comunidade. E ele estava integrado a esta comunidade por aquilo que ele realizava. Então, eles acreditavam que eles faziam parte de uma comunidade, de um grupo, e a vida estava associada à vida do grupo. Enquanto o grupo vivesse, todos viviam, independente de estarem ali fisicamente ou não estarem fisicamente. Essa era a cultura que tinha. Né? A minha vida tem razão em função do grupo ao qual eu pertenço. Enquanto o meu grupo existir, eu vivo. E tudo o que eu faço é para edificar a vida deste grupo, é para edificar a realidade deste grupo. Nós vamos ter a primeira ideia, por exemplo, para se ter um conceito, a ideia de um sepultamento, de alguém que é enterrado seguindo determinados rituais, determinados costumes, há mais ou menos 3.000 anos antes de Cristo. Antes disso não se tinha essa noção. Né? O homem morria, ficava na natureza, a comunidade continuava a sua vida, não tinha assim dizer aqui é um túmulo, aqui é onde eu enterrei, aqui. Ali você começa a ter essa situação porque é o início de um conceito de organização social onde a individualidade começa a ser valorizada, a ser trazida como fundamento. Então isso é importante. Então, primeira coisa, dizer acerca da morte é dizer acerca do jeito de viver. Né? E normalmente, quem se preocupa em viver apenas para si, a morte socialmente representa um fim, porque ele fez para si, morreu, acabou o objetivo da sua vida. Agora, quando alguém vive em função de uma família, vive em função de uma causa, vive em função de uma realidade mais ampla, mesmo que ele tenha morrido, ele continua vivo. Né? Quando você fala, por exemplo, num Gandhi, para muita gente, Gandhi é como se fosse um personagem que ainda hoje está vivo. Por quê? Porque a causa que ele defendeu, o que nós conhecemos de uma pessoa como essa, é em função da realidade que ele defendeu. Então é como se ele estivesse vivo. Você fala em Jesus Cristo. A causa de Jesus continua sendo defendida, então ele continua vivo. Por quê? Porque a realidade que ele defendia continua ali. Agora, o grande problema é esse. Né? Tem muita gente que olha para a sua vida e ela está toda montada em cima de si mesmo. Então, quando ele morreu, o seu castelo foi soterrado. Não vale mais nada. Passa um tempo, a pessoa é como se não existisse. Você vê algumas pessoas que às vezes estão aí para cima e para baixo, morreu, passou um tempinho e ninguém mais fala deles.
Deixou raízes, Não né? deixou. Não, o que ele realizou foi só para si. Às vezes nem a família sequer recorda. Você vê filhos brigando para a herança, mas não para perpetuar a memória do pai, para perpetuar a memória do avô, né? E muita gente é só isso, quer dizer, e certas pessoas que são vinculadas a algumas pessoas de poder, que a imagem dele é mantida apenas enquanto se perpetua o poder daquela pessoa. A hora que acabar, acabou. Então, esse é um ponto que a gente tem que refletir. Qual é o sentido que eu tenho dado para a minha vida? Porque é a partir daí que eu vou entender o significado da minha morte. Porque daí, se eu não defendi nada, se eu não construí nada, vivi apenas para mim mesmo, quando eu morrer, a minha vida se acaba. Agora, por outro lado, tem o sentido religioso, quando você fala da vida em função da vida eterna, da ressurreição, tem as outras dimensões. Mas eu não quero entrar nisso, eu quero entrar nessa questão existencial. Tenho um filósofo que eu gosto muito, que ele diz assim: cada dia que eu vivo é um dia a menos para que eu possa viver. Porque todos nós caminhamos para a morte. E quando a gente olha para isso, nesse sentido negativo da existência, é muito triste, porque tem muita gente que é isso mesmo. Quando você pega as curvas biológicas que se fazem, eles dizem até os 40, 42 anos, você está numa linha crescente. Aí você estabiliza até perto dos 50 e daí você começa a linha decrescente, que é quando você vai caminhando para o seu fim. Eu não vejo a vida assim, porque eu acho que cada dia é um dia a mais na experiência de viver. Cada momento é um momento a mais na experiência de viver. Né? E a gente, que nem eu estou de saída agora da cidade, mas a gente vê quem é o Adalto que chegou aqui há 10 anos atrás e quem é o Adalto que sai. Eu creio que eu saio muito melhor do que eu cheguei. Eu saio enriquecido pelas experiências que fiz. Saio enriquecido por aquilo que eu pude receber dos outros. E foi muito mais recebido do que dado. Né? Então a gente, quando olha para isso, a gente percebe um jeito de encarar a vida. Quer dizer, quem é você hoje? Você é muito mais do que foi ontem, do que foi há tempos atrás. E não alguém que está caminhando pacificamente para a morte, como se você vivesse só para si mesmo. Biologicamente, a morte é uma situação que está aí. Mas eu não posso encarar a morte como se ela fosse determinante na minha vida, porque eu posso continuar vivendo pelas realizações que eu tenho, pela experiência que eu tenho e pela vivência que eu tenho. O senhor citou Gandhi, tem uma frase muito bonita dele que ele diz, né? Viva como se fosse morrer amanhã e aprenda como se fosse viver para sempre. Exatamente. Essa é uma frase que deve estar à frente de todos nós. Quando eu me ordenei, no meu discurso de ordenação, eu dizia assim, olha, eu aprendi com a vida que nós precisamos viver cada dia com a intensidade como se ele fosse o último. Porque se amanhã Deus me der a oportunidade de continuar vivo, eu vou poder iniciar o meu dia numa situação muito melhor do que a que eu comecei hoje. Então, se eu viver o dia de hoje com essa expectativa de fazer tudo o que eu preciso fazer, de realizar tudo o que é preciso realizar, se amanhã eu continuar vivendo, eu vou estar num patamar superior ao patamar que eu comecei o dia de hoje. Agora, se eu viver o dia de hoje apenas por viver, eu vou terminar o dia na mesma situação ou até numa situação pior do que a que eu comecei. E não é por aí que a gente tem que viver. Exatamente. Padre, aproveitando a presença do senhor nessa manhã aqui, em nossos estúdios, na última semana nós tivemos algumas notícias relacionadas à igreja aqui da nossa cidade e todos foram pegos aí, podemos dizer assim, todos os fiéis da Igreja Católica foram pegos de surpresa com as mudanças que o bispo fez, da Diocese de Piracicaba, fez em 27 paróquias, onde o senhor também vai estar se despedindo aqui da paróquia de São João Batista. São João Batista e do Nossa Senhora de Fátima também agora. Fátima. Como foi essa notícia? Foi na terça-feira passada, Dom Devair esteve conosco, colocando que ele havia aceito a renúncia do Padre Cido e que eu iria assumir no sábado.
e já me comunicou que dentro do processo das mudanças eu iria para uma paróquia na cidade de Santa Bárbara do Oeste. Eu vou estar aqui pertinho de vocês, na paróquia de Nossa Senhora Aparecida, lá em Santa Bárbara do Oeste, onde atualmente tem um padre que está administrando a paróquia desde o mês de junho. Em junho ele completou 75 anos, ficou emérito, se aposentou e deixou de ser pároco e está como administrador. Então eu vou assumir essa paróquia como pároco. É um desafio, porque é uma paróquia numa região boa de Santa Bárbara. Para quem conhece, ali na região onde está a prefeitura, onde está o campo do Barbarense, aquele bairro antigo, tradicional, e é um bairro onde estão surgindo as grandes construções hoje da cidade, né? Toda aquela região que antes estava vinculada à Unimep, uma parte vinculada à usina Furlan, então ali estão saindo loteamentos de altíssimo padrão. Então é um desafio você poder trabalhar dentro desse contexto, né? Porque a gente sabe que esse povo tem mais dificuldade em estar voltado para a prática religiosa, tudo mais. Então é um desafio novo que vem. É uma paróquia, por um lado, tradicional, como foi a paróquia de São João Batista, com um povo mais antigo, aquele povo mais voltado para as raízes religiosas mesmo, e por outro lado, todo um horizonte novo que está surgindo na cidade de Santa Bárbara. Então a paróquia de Nossa Senhora Aparecida é desafiadora nesse ponto, uma paróquia que sofreu muito com a pandemia. Ela teve as suas, diferente da gente que foi metendo cara e fazendo. O padre lá, como já era idoso, tinha 75 anos, se retraiu. A paróquia hoje está praticamente fechada, né? Então é recomeçar o trabalho, reestruturar, revitalizar tudo aquilo que ficou parado. Eu dizia ontem, né, nós estamos aí num processo, um pé na matriz de São João, um pé na matriz de Nossa Senhora de Fátima e a cabeça já pensando em Santa Bárbara, porque tem que ir desde casa para morar e eu estou começando a providenciar no momento. Então são situações que a gente está vivendo. É um desafio, né? Eu falei para o bispo, espero que esse seja o último dos meus desafios. Já estou com meus 55, perto dos 56 anos, então pela previsão, são 7 anos lá, 63, 7 na outra, 70, e daí a gente já parte para a emeritura também. Então, eu tenho mais 2 paróquias aí no horizonte, e na terceira eu termino o meu trabalho. Então, a previsão é essa. É a minha 4ª paróquia desde que me ordenei, e a gente vai fazer o trabalho. E aqui em Capivari, fui acolhido muito bem pelo pessoal da Vila Fátima nesse final de semana. Vamos tocar em frente o trabalho. A ideia é dar continuidade, fortalecer ainda mais o belo trabalho feito pelo Padre Cido. É um amigo, alguém que desde o início da sua vida de seminário eu acompanhei, trabalhou comigo na pastoral e exerceu um bom trabalho como coordenador diocesano, de pastoral, tudo mais. Para São João, vem o Padre Jucimar Bittencourt. Padre Jucimar é um padre muito experiente, tem uma boa experiência de vida, é psicólogo, trabalha com hipnoterapia também, é uma pessoa muito culta, muito inteligente, já foi coordenador diocesano de pastoral e está lá na matriz de Santa Bárbara há um bom tempo. E para a paróquia da Fátima vem o padre William Martins, é um padre um pouco mais jovem, já foi reitor do seminário, tem uma experiência muito boa, saiu do seminário, está na paróquia São José em Santa Bárbara, lá na Vila Grego, há um bom tempo, e vem agora para somar os seus esforços, muito competente, muito centrado, tem um gosto pela liturgia muito peculiar, tem um trabalho na área de arquitetura religiosa muito centrado, voltado para essa experiência, né, da vivência cristã, em termos de acompanhamento, decoração, orientação, com muito bom senso, muito equilíbrio. Tem uns trabalhos muito bonitos feitos na capelania do seminário, em outras capelas que ele ajudou a reformar pela diocese. E é um padre que tem essa visão de ser padre da diocese, de ser padre da igreja diocesana, né? Tanto ele como o Jucimar
tem essa mesma visão. Eu creio que Capivari ganha muito com isso, né? Eu falei ontem na Matriz de São João, o padre que vem tem muito a contribuir com a paróquia e, sem dúvida alguma, vai deixar o Padre Adalto nessa hora, vai fazer o povo esquecer o Padre Adalto em pouco tempo, em 5, 6 meses nem mais fala. Vão lembrar de mim porque eu vou estar aqui na segunda-feira. Eu ia falar, mas é alguém que passou, vai ficar como um passado muito distante, tenho certeza disso, porque é uma pessoa muito competente e vai fazer um trabalho excelente na paróquia, eu tenho plena convicção disso. Mas 10 anos eu acho que não dá para ficar esquecido, padre. Não, a gente brinca, eu estou dizendo nesse sentido, é alguém que vem para somar, vem para realizar o seu trabalho, né? Eu não gostaria de dizer, vai dar continuidade, não vai dar, ele vai imprimir o seu trabalho como eu imprimi o meu quando cheguei. Não foi, né? fácil no começo. Não foi fácil, mas deixa o começo para lá. Eu acho que tudo tem seu início, o que eu levo hoje faz com que o que eu passei no começo seja insignificante. Apesar de dizer, recebam o novo de uma maneira diferente. Porque até você superar aquilo que eu passei, olha, foi difícil. É que a cidade, ela tem isso, de outros padres que passaram também. A cidade no começo meio que fica com o pé atrás de aceitar um novo padre, até que se acostuma com ele, até que pega amizade, até que faz aquela convivência e depois, quando sai também, é sempre a mesma coisa, porque eu percebo que os fiéis aqui de Capivari, os católicos, principalmente da igreja matriz, eles são bastante assim, apegados, né? A pessoa que está à frente da comunidade, por isso que sente como se fosse uma perda, né? Quando vai embora. O que é importante é lembrar isso, né? Cada um é um, o trabalho da igreja continua. Eu acho que a gente construiu alguns patamares diferentes, né, em sentido de consciência de comunidade, de consciência pastoral, de participação pastoral, de envolvimento, né? Então hoje a Matriz São João Batista, eu digo, é uma autêntica comunidade de fiéis. E isso é um ponto muito importante para que o padre possa dar continuidade. Na época do padre Simeone, a paróquia avançou um pouco nesse campo. Na época do padre Eugênio, ela regrediu nesse campo, né? O Eugênio tinha toda a característica dele de ser um bom administrador e tudo mais, mas nesse campo pastoral acabou criando alguns guetos que estavam ali. A gente conseguiu reabrir de novo. Então hoje nós temos uma comunidade que tem muita consciência de compromisso, de participação, de um grupo envolvido. Então hoje a Paróquia São João Batista não é o Padre Adalto, ela é uma comunidade muito grande, né? No nossa reunião de conselho de pastoral na semana passada, nós estávamos em 48 lideranças, né? Que cada um exerce o seu papel, cada um faz muito bem feito o seu papel. Então o padre, quando ele chega e encontra uma força viva dessa, ele vai imprimir o seu ritmo. Algumas coisas ele pode acelerar, outras coisas ele pode fazer com um pouquinho mais de vamos dizer assim, de senso de acompanhamento mais devagarzinho um pouco, mas outras ele vai acelerar mais, mas a comunidade tem essa sustentação que hoje permite que um padre chegue e faça um bom trabalho. Então isso eu tenho essa tranquilidade de dizer, acho que esse contributo está ficando. E o padre que vem vai poder realizar um ótimo trabalho. Vai continuar o trabalho Padre Adalto? Não, porque ninguém continua o trabalho de ninguém. Cada um vai fazer o seu trabalho. Mas eu tenho certeza que ele tem muita competência e em muita coisa vai fazer muito melhor do que eu fiz. Exato. Padre, como ainda não terminou o trabalho do senhor, temos até fevereiro. Até fevereiro. Esse mês de novembro, dia 20, temos... 20 tem a promoção, né? A paróquia está aí continuando sua caminhada. Nós temos aí os compromissos da paróquia normais, terminar de pagar os terrenos. Eu agora, com a minha saída, eu vou deixar a casa paroquial em ordem para outro padre, então vai ter que passar por uma pintura, arrumar algumas coisinhas que não estão a acordo. Quando a gente vai deixar na casa, depois faz, mas agora deixar em ordem, né, para que ele chegue. A casa está em ótimas condições, mas uma pintura, uma limpeza geral, uma reformulação em algumas coisas que precisam ser feitas para que quando ele chegue esteja em ordem. Quando eu cheguei,
eu precisei fazer a reforma porque a casa quase não estava em condições. Hoje, graças a Deus, ela foi mantida, está em ordem, e a gente vai então fazer esse processo para deixar pronto para o outro chegar e tocar em frente. Padre, só uma pergunta aqui de uma ouvinte. Amanhã teremos missas? Tem missas do cemitério, a paróquia da Vila Fátima celebra às 8 horas da manhã, a paróquia de São João Batista celebra às 4 horas da tarde no cemitério. Caso chova, essas missas vêm para as igrejas matrizes, tá? Então 8 horas na Vila Fátima e às 4 na Igreja Matriz São João. E amanhã os horários de missa, que nem eu celebro 6 horas da manhã na Matriz São João Batista. Então tem a missa normal às 6 horas, depois eu falo, povo, quem quiser, vem, participa da missa tranquilo e depois vai para o cemitério sem problema nenhum visitar. Depois às 8 horas o Padre Aramis celebra lá no cemitério com a comunidade da Vila Fátima e eu vou às 4 horas com a paróquia São João Batista celebrar no cemitério. Se chover, Padre Aramis celebra às 8 na Matriz da Fátima e eu celebro às 4 da tarde na Matriz São João Batista. Se o tempo tiver que nem hoje, vai ter que ser nas matrizes, não dá para fazer no cemitério. Tá certo então, Tá bom? Padre. Perfeito. Até segunda que vem. Até segunda, se Deus quiser. Um abraço, ótima Até mais. semana.